Pessoal, esta é a introdução para um vídeo que fiz há algum tempo, como apresentação de um projeto ao final do curso Poéticas das Identidades, promovido e executado pela Escola Fórum das Artes, e meu projeto, através desse vídeo, foi submetido a uma banca examinadora formada por artistas e uma pedagoga, obtendo excelente avaliação e recomendações para que se tornasse realidade. Esse vídeo é um pouco diferente dos que venho produzindo e postando em meu canal de educação musical, e podemos considerá-lo como um vídeo de apreciação musical, já que apresenta algumas obras musicais, inclusive comparando-as em performances diferentes. O vídeo serve também para despertar e promover reflexões sobre aspectos que vão além das questões musicais, mas que também estão relacionadas a ela. Fala sobretudo de inclusão. Nesse vídeo falo do meu projeto coral Vitor Vitória Voz, onde abordo questões relacionadas à classificação de voz e identidade de gênero. E antes de prosseguir, quero agradecer a algumas pessoas que foram e são muito importantes no apoio, desenvolvimento e execução desse projeto. Em especial ao meu companheiro de vida, Jean Paulo, que sempre participou da organização de ensaios, apresentações e ideias para o coral. Ao Diego Coelho, assistente social, que canta no coral e ajuda nas ideias e organização dos trabalhos, sempre à procura de possibilidades de participação em eventos e atividades onde possamos expandir e crescer em nossos conhecimentos e reflexões. Ao Mário Tomaso, coordenador e cofundador da Escola Fórum das Artes, que concedeu uma bolsa para que eu pudesse realizar o curso Poéticas das Identidades, onde a ideia do projeto Vitor Vitória Voz foi amadurecida. E obviamente não poderia deixar de agradecer aos cantores que participaram de todo o processo, sem os quais o coral não existiria, e que estiveram nos ensaios e apresentações doando-se em entusiasmo e carinho, emprestando suas lindas vozes para a execução de nosso repertório. E agora eu vou falar um pouco sobre o projeto e o que realizamos até o momento. Desde sua fundação, em 2017, no Vitor Vitória Voz, pudemos participar de algumas ações importantes, como as que estão aparecendo na tela. Isso inclui os próprios ensaios, as apresentações e participações de ações dentro e fora do ambiente de ensaio, incluindo rodas de conversa. Tivemos, por exemplo, uma oficina de canto coral na Unibis Cultural, que abrigou o projeto no período de 1 ano, e essa oficina foi intergeracional, contando com a participação dos cantores do Vitor Vitória Voz, mais a presença de pais e responsáveis acompanhados de suas crianças, que puderam experimentar o que é cantar em um coral, culminando com a apresentação do repertório preparado para o público. Outra participação importantíssima foi possibilitada pela Casa 1, onde fizemos uma oficina de canto coral dentro de uma programação em homenagem a Marielle Franco. Durante esse tempo todo, mesmo nos períodos onde o coral não esteve tão atuante, aprendi muito, principalmente ouvindo a opinião das pessoas, suas impressões, tanto as positivas quanto aquelas que trouxeram esclarecimentos sobre dúvidas e provocaram o surgimento de tantas outras, em um processo que é um dos objetivos do projeto, ou seja, o de refletir e evoluir sobre as questões que ele pretende trabalhar. Esse processo todo faz com que o uso de termos que remetem ao binarismo masculino-feminino durante minhas aulas de canto, inclusive aquelas postadas em meu canal de educação musical, me incomodem cada vez mais. E sei que isso ocorrerá em minhas futuras atividades presenciais como regente e orientador vocal. Descobri recentemente que não sou o único a pensar e ter essas inquietações sobre esses aspectos. Minha grande amiga Sônia Golcinski também passa por isso em suas aulas de canto,
canto coral e grupos de teatro com os quais trabalha. Fico imaginando se existem outros profissionais da área do canto ou que usam a voz humana como ferramenta de trabalho com as mesmas inquietações, as mesmas dúvidas. Quanto a esses aspectos que envolvem nomenclaturas relacionadas ao canto, esse seria outro objetivo do projeto coral, ou seja, procurar soluções e outras alternativas para a abordagem desses termos, que podem ser limitantes e excludentes. Aliás, o próprio nome do projeto e seu logotipo são passíveis de mudanças, pois, segundo alguns me alertaram, remetem ao binarismo. Inclusive, por isso, fiz uma pequena mudança no nome original, que antes era Victor ou Vitória Voz, retirando o ou, que sugeriria uma imposição para escolhas limitantes, fato que vai totalmente contra o objetivo deste trabalho. Mas faço questão de não esconder esses equívocos, até chamando a atenção para eles, para demonstrar o quanto estamos alheios ou desatentos a determinadas atitudes tão arraigadas em nós mesmos, sem percebê-las, por mais que queiramos mudar. Já que eu falei do nome Victor Vitória Voz, vou falar sobre sua escolha, que foi inspirada em um musical estrelado pela grande Julie Andrews, que trata exatamente dessas questões, ou seja, voz e identidade de gênero. O filme, o roteiro, as músicas, tudo é maravilhoso. Se puderem, assistam. Existem duas versões com a Julie Andrews. Uma, a versão do filme, que é de 84, e outra, quando eles posteriormente fizeram um musical na Broadway, no palco, representado no palco a história. Eu sugiro que vocês assistam o filme primeiro e, se possível, depois assistam o musical. Seguindo, quero deixar claro que o Victor Vitória Voz também está aberto para todo tipo de inclusão, de reflexões e de mudanças de paradigmas. Obviamente que a música é primordial nesse processo todo, servindo como ferramenta e canal para abordagem de temas universais, que podem também colaborar e ampliar a visibilidade e reflexão sobre esses e outros temas, esses que eu falei anteriormente. Isso tudo sem esquecer de todos os outros benefícios que uma atividade como essa pode trazer a seus participantes. Por exemplo, ampliação do universo cultural, o despertar e desenvolvimento de habilidades latentes, desenvolvimento de senso crítico, estímulo de processos cognitivos, ampliação de círculo social e etc, etc, etc. E para finalizar essa introdução ao vídeo, estamos no comecinho de 2021, ainda nos resguardando, nos cuidando em relação à pandemia e espero, com todas as minhas forças, que possamos muito em breve nos reunir para a retomada de nossas atividades e em ensaios e apresentações de nosso repertório para o público. Na descrição deste vídeo vou deixar vários links relacionados aos assuntos aqui abordados e não deixem de acessá-los. Então, segue a vinheta do canal e logo depois o vídeo onde fala sobre as questões de voz e identidade. Bom dia a todos, meu nome é Mário Sevilho, eu sou cantor lírico, educador musical e rejo corais. Colegas Fauston e Túlio, professores, eu já estou com muitas saudades e quero agradecer por todas as trocas, tudo que eu aprendi durante o curso Poéticas das Identidades. E pena eu não poder estar presente para trocar ideias, esclarecer dúvidas, esclarecer as minhas dúvidas, inclusive. O nome do meu projeto é Victor ou Vitória, Voz, Gênero e Identidade. E pelas questões técnicas que envolvem o meu projeto, eu vou ter que ser um pouco didático
ou muito didático, não sei, enfim. A ideia desse projeto já tem um tempo e foi amadurecida no curso Poéticas das Identidades, da Escola Fórum das Artes, e trata-se de um coral onde as questões de coerência ou incoerência pré-estabelecidas entre voz, imagem e gênero serão tratadas. O sonho de formar esse coral, dentre outros fatores, surgiu de minhas inquietações observar a intolerância em todas as formas de violência dirigidas às pessoas que não se enquadram em padrões pré-estabelecidos, que estão isoladas por esses e outros motivos e que não têm, independente das questões de gênero, a oportunidade de participar de uma atividade sociocultural e de lazer. E então, principalmente por tudo que estamos vivenciando atualmente, quando de repente uma parcela da população começou a expor essa intolerância, inclusive em redes sociais da internet, eu pensei, o que posso fazer para tentar contribuir com a mudança desses paradigmas e acontecimentos relacionados a essas questões, além de ficar discutindo em fóruns, assinando petições na internet ou participando de manifestações e passeatas, todas as que eu consigo. A resposta para essa pergunta seria: já que eu sou especialista em voz, cantor, regente e faço as pessoas cantarem, essas seriam ferramentas e possibilidades de atuação para tratar dessas questões. E antes de continuar, eu quero que assistam um vídeo para que possam entender alguns pontos do meu projeto. Nationalen Eigenschaften bekannt machen. Wenn ich mit anderen sitz mein Bein und Flasche nach Flasche leer, muss jeder mit mir durstig sein, sonst werde grob ich sehr. Und schenke Glas um Glas ich ein, tu ich nicht Widerspruch. Nicht leiden kann ich's, wenn sie schreien, ich will nicht genug. Wer mir beim Trinken nicht pariert, sich ziehet wie
Pocemu. Isn't it a pity that our agreement does not relate to the task you set me, rather than the task I set myself? I am grateful, of course, but that would have been almost insultingly simple. One does not applaud the tenor for clearing his throat. Uma curiosidade: o cantor que aparece na cena do filme Ligações Perigosas, esse último trecho que vocês assistiram, ele era brasileiro. Ele já é falecido e, por uma deficiência hormonal, ele não fez a mudança de voz na adolescência e permaneceu com uma voz de menino, ou próxima disso, ou uma voz de sopranino. Seguindo, então, vocês observaram que quanto a personagens ou atuações solísticas de cantores em recitais, essa troca de gênero e de voz é permitida. Tem homens fazendo papéis de mulher, mulher fazendo papéis de homem, ou alguma coisa parecida com isso. E as pessoas que estão acostumadas a assistir, principalmente óperas ou peças do período barroco, não estranham ou questionam essas possibilidades.
Elas não assistem e sabem o que está acontecendo e não estranham. Em relação a corais, na atualidade isso não ocorre. Os papéis são muito definidos, tem as vozes femininas, as vozes masculinas, as vozes femininas são feitas pelas mulheres, as masculinas pelos homens, e cada um com seu uniforme correspondente, as mulheres com uma figura feminina realmente, os homens de smoking ou terno. Ou a exceção seria que em corais tradicionais da atualidade, o máximo que pode acontecer é a presença de um homem ou de alguns homens denominados contratenores cantando no meio das mulheres, geralmente das contraltos. E também, para quem costuma acompanhar concertos de corais, esse fato não é estranho. A pessoa sabe que se trata de contratenor, aquele homem que está lá com um terno ou smoking no meio das mulheres vestidas de vestido, de tailleur, sei lá. Já o contrário, eu nunca vi acontecendo, pelo menos em corais tradicionais, de repertório mais tradicional. Ou seja, uma figura feminina cantando com registro masculino no meio dos tenores ou baixos, ou ainda uma mulher com uma figura mais masculinizada cantando no meio de sopranos ou contraltos. Eu vou mostrar agora para vocês 3 tipos de formações coral, para que vocês entendam tudo isso que eu falei até agora, e para que vocês depois consigam entender melhor a minha ideia desse projeto, do projeto do meu coral. Voltando no tempo, no período barroco, os corais tinham um determinado formato e eram compostos por homens e meninos. A gente vai ver um exemplo onde as vozes mais agudas ou de soprano eram realizadas por meninos, que eram denominados sopraninos, e as vozes femininas mais graves ou de contralto eram realizadas pelos castrati, que na atualidade correspondem aos contratenores. A obra é um trecho do Messias de Handel. No próximo exemplo de formação coral, que ocorre só na atualidade, a gente vai ver o mesmo trecho do Messias de Handel, executado por um coral misto, onde no naipe de contraltos, o naipe de contraltos é formado por homens e mulheres. Os homens, no caso, são contratenores, usando falsete para fazer a voz de contralto. Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas tem um determinado momento que a câmera focaliza um grupo de mulheres e 3 homens mais à direita cantando a mesma linha. Esse é o caso da linha de contralto.
E atualmente e geralmente a formação mais tradicional de corais é feita da seguinte maneira: mulheres à esquerda, homens à direita, e essa imagem do coro do Tabernáculo Mormon em Utah, Estados Unidos, demonstra perfeitamente essa divisão. As vozes agudas à frente, com sopranos e tenores, e vozes graves atrás, com contraltos e baixos. E a gente vai ouvir esse coral executando o mesmo trecho do Messias de Handel que a gente ouviu com os outros corais anteriormente. Então, como vocês observaram, esse último coral que vocês assistiram do Tabernáculo Mormon é bastante tradicional, é o tipo de formação coral mais comum hoje em dia. E ali está muito definido, inclusive pela questão do uniforme. É até uma linha assim, muito bem delimitada, a divisão de vozes masculinas e femininas. E isso tem a ver com a ideia do meu projeto, do meu coral. E essa ideia de formar esse coral, que vocês já vão entender do que se trata, ficou mais forte ainda quando, há algum tempo atrás, assistindo o vídeo da inauguração do Centro de Cidadania LGBT do Largo do Arouche, o primeiro centro de cidadania LGBT, e um outro vídeo do lançamento do programa Transcidadania da Prefeitura de São Paulo, eu vi o pronunciamento de duas travestis que usavam os registros vocais masculinos. Elas não usavam o falsete ou anasalavam a voz para aproximar a voz mais da voz feminina. E diante de tudo isso, eu fiquei imaginando, e se o maior sonho da Dediane ou da Aline, que eram essas travestis que fizeram esse pronunciamento, fosse participar de um coral, onde pudessem manter a figura feminina, cantando no meio de tenores ou baixos, ou seja, com a voz natural delas. Ou ainda, em qual coral elas seriam bem aceitas e se sentiriam à vontade para serem o que são. E então o coral que eu pretendo formar e que estará aberto a todos romperá com as questões de gênero e com a tradição, onde será possível, por exemplo, alguém com uma figura feminina e que tenha registro vocal masculino cantar no meio do naipe de tenores ou baixos. O contrário também poderá ocorrer. Uma mulher com uma figura mais masculina cantando no meio das vozes femininas. Todas as possibilidades, guardadas as questões técnicas de preservação de saúde vocal, serão possíveis.
E eu pretendo também que o repertório desse coral seja realizado com muito cuidado técnico, e o repertório vai ser formado por músicas de temática universal, incluindo as sacras, repertório de música sacra. Então, por outro lado, esse coral também vai poder incluir músicas mais divertidas, que brincarão inclusive com as questões de gênero, voz e figurino. As possibilidades serão infinitas. Os cantores aprenderão técnica vocal e teoria musical. O estudo das músicas vai incluir a questão de estilo, de época, informações sobre os compositores, discussão sobre os temas abordados nos poemas ou letras das músicas, e isso vai ampliar o universo cultural dos participantes. Vai ser também uma grande oportunidade de exercício e experimentação do lado artístico de todos. Alguns resultados acontecerão imediatamente, mantendo o interesse e a assiduidade dos participantes, e a ideia é levar esse coral em apresentações que incluirão encontros de corais e outros eventos. Além de tudo isso, formar um coral, ou especificamente o coral dos meus sonhos, será relativamente fácil. Os custos são reduzidos, já que até onde eu constatei, até onde eu pesquisei, não faltarão locais para os ensaios. Acho que vai ter até briga de pessoas querendo que o coral ensaie em determinado lugar. E também vai ter pessoas interessadas em participar. Para esse projeto, eu venho pesquisando muito sobre fisiologia da voz. Ainda tenho muito o que aprender, aliás, sempre, né? E são muitas as dúvidas que tenho, e dentre elas estão os termos relacionados à questão de gênero. Outra dúvida é como abordar essas questões, quais os limites dessa abordagem, se é que eles deverão existir, esses limites, a questão da exposição das pessoas, se elas vão se sentir à vontade ou não, o que deverá permanecer de tradicional ou não nesse coral, principalmente na questão da técnica de canto. E, para finalizar, esse será um trabalho que poderá contar, inclusive, com a participação remunerada dos meus colegas de curso, Fauston e o Túlio, cada um atuando em sua área, nesse projeto que pretende tratar, além das questões musicais e culturais, aquelas tão urgentes e presentes referentes à vida cotidiana de todos. Resumindo, um dos objetivos desse trabalho, desse coral, é tirar as pessoas de isolamentos, de grupos, de gavetas, de quadradinhos, de guetos, misturar tudo e trabalhar essas questões mesmo de estranhamento, quebrar tradições, enfim, bagunçar. É isso. Saudações a todos.